Olá. Hoje a gente vai, abrir o capô de um motor que está funcionando muito bem. Temos em mãos um relatório de performance da 17ª rodada da Premier League, analisando um modelo de previsão em 5 jogos importantes. E, já dando um spoiler, os resultados foram ótimos. A nossa missão aqui é entender não só o que ele acertou, mas como e principalmente o que os erros nos ensinam. Exato. E o que me fascina nesse tipo de material é que ele vai além do placar, sabe? É quase uma autópsia da rodada. A gente vai ver o que foi previsto, o que de fato aconteceu e mergulhar na lógica por trás de cada acerto e cada tropeço. É aqui que a gente separa a análise de dados do simples palpite. Com certeza. E o nível de detalhe que alimenta essas previsões é absurdo. Só para dar uma ideia do tipo de padrão que o modelo busca, um dos documentos de apoio que recebemos, uma ficha de análise do Crystal Palace, mostra uma estatística maluca. Qual? Em 100% dos jogos deles até aquele momento, tinha saído um escanteio nos primeiros 10 minutos. 100%. Nossa! 100%. É esse tipo de digital de um time que o modelo tenta ler. É a busca por essas pequenas certezas escondidas no meio do caos que é o futebol. Bom, vamos começar pelo placar geral, então, pelos números que definem a rodada. O relatório abre com uma manchete muito positiva. A média de acerto da síntese de confiabilidade bateu 74%. E ao lado, em letras garrafais, meta batida. E essa síntese de confiabilidade, é importante dizer, é o filé mignon das previsões. Sim, São as apostas em que o modelo diz, ok, aqui eu tenho um grau de certeza muito alto. Acertar quase 3 a cada 4 dessas apostas principais é um sinal de enorme robustez. uhum. Mostra que o filtro de qualidade está funcionando, que o modelo sabe quando pode, falar mais alto. E mesmo olhando para a floresta toda, não só para as melhores árvores, o número é forte. Na lista completa, que inclui absolutamente todas as previsões, o acerto foi de 67,2%. O relatório classifica isso como uma performance alta, o que indica que a leitura macro dos jogos foi, como se diz no popular, na mosca. E é aqui que a gente chega no coração do que esse modelo faz bem e onde ele tropeça. Se fôssemos resumir a história desta rodada em uma frase, seria esta: o modelo é um mestre em ler o roteiro de um filme. Boa analogia. Ele sabe quem são os protagonistas, os coadjuvantes e qual o final mais provável. O problema é que futebol não é um roteiro fechado, é vida real. Exato. Às vezes, um ator secundário resolve roubar a cena logo no primeiro minuto, um gol cedo, uma expulsão, e o roteiro inteiro vai para o lixo. Essa é a grande tensão que vamos explorar. Gostei. Então vamos começar com os momentos em que o roteiro foi seguido à risca. Os acertos do modelo. O relatório destaca algo que, para mim, é o mais difícil de se fazer: prever o placar exato. Dificílimo. E ele não acertou um, mas três. Manchester City 3-0 no West Ham, Aston Villa 2-1 no Manchester United e Tottenham 1-2 contra o Liverpool. É um feito e tanto. Porque acertar o placar não é só dizer quem ganha. Não. É entender a dinâmica de gols, a relação de forças, a eficiência dos ataques, a solidez das defesas, é acertar a matemática exata do jogo. E o caso do jogo do Tottenham é ainda mais emblemático, porque a análise ia além do 1-2. Ela também previa que a maioria dos gols aconteceria no segundo tempo. E olhando a ficha de análise do Tottenham que temos aqui, isso faz todo o sentido do mundo. O diagnóstico do time aponta para o que o relatório chama de motor de segunda etapa. Uhum. Média de gols marcados por eles quase dobra do primeiro para o segundo tempo. Salta de 0,59 para 0,94. É como se o time precisasse de 45 minutos para aquecer. Exatamente. A previsão não é um chute no escuro, é a consequência desses padrões. E tivemos outro exemplo brilhante de leitura de cenário no jogo Everton 0-1 Arsenal. Sim. A previsão principal era de poucos gols, o famoso under, e a vitória do Arsenal. E a justificativa no relatório era direta. O Everton era descrito como inofensivo. Uma palavra forte para um time da Premier League. Forte, mas precisa. E os dados confirmaram.
A performance ofensiva do Everton foi tão pobre que a expectativa de gols deles, o famoso XG, foi de apenas 0,20. Certo, o XG é um termo que a gente ouve muito hoje em dia. Para quem não está tão familiarizado, como a gente traduz esse número 0,20 em algo prático? Ótima pergunta. Pensa no XG como uma nota para a qualidade de cada finalização. Um chute de dentro da pequena área, sem goleiro, tem um XG perto de 1,0, ou seja, é quase um gol certo. Um chute do meio de campo tem um XG de, sei lá, 0,01. Entendi. Esse 0,20 do Everton significa que, somando a qualidade de todas as chances que eles criaram, o esperado era que marcassem 0,2 gols. Ou seja, Ou seja, se eles jogassem aquela partida 5 vezes, talvez marcassem um gol em uma delas. A previsão de inofensivo foi uma leitura perfeita da incapacidade do time de criar perigo real. entendi. Fica claro que o modelo é ótimo em entender a narrativa principal, o cenário mais provável. Mas como você disse, o futebol adora quebrar roteiros. E o relatório dedica uma boa parte a entender por que algumas previsões deram errado, falando desses eventos aleatórios. Quais são eles? O relatório agrupa esses quebradores de roteiro em 3 categorias principais. A primeira, e talvez a mais comum, são os gols cedos. Hum, O jogo do Manchester City é o exemplo clássico. O City abriu o placar aos 5 minutos de jogo. O que em tese deveria ser bom para as previsões que apontavam uma vitória do City, não. Sim e não. Foi bom para a previsão do resultado, mas foi fatal para outras previsões, especialmente as de volume, como escanteios. Ah, entendi. O modelo previa mais de 9,5 escanteios no jogo, esperando um City pressionando um West Ham fechado, mas com um 1-0 tão cedo, a urgência do City desapareceu. Sim. O time colocou a bola debaixo do braço, controlou o ritmo e não precisou mais martelar o adversário. O resultado, o West Ham acuado, não teve um escanteio sequer. O jogo acabou com bem menos cantos do que o previsto. Tudo por causa daquele gol aos 5 minutos. A psicologia do jogo muda completamente. A mesma coisa aconteceu na partida do Arsenal, segundo o relatório. Um gol de pênalti aos 27 minutos e o time, que já era favorito, tirou o pé do acelerador. Precisamente, o Arsenal fez 1-0 e passou a administrar. Aquele ímpeto ofensivo que gera chutes, defesas do goleiro, escanteios. Simplesmente sumiu. O roteiro mudou. O roteiro mudou de time superior busca o gol para time superior protege o resultado. Isso nos leva a uma pergunta interessante. Como um modelo pode prever o impacto de algo tão comum e, ao mesmo tempo, tão disruptivo quanto um gol nos primeiros minutos? Essa era a minha próxima pergunta. Isso não é um risco em quase todo o jogo? É o grande desafio. O modelo pode até prever uma maior probabilidade de um time marcar cedo, mas quantificar a mudança de postura que esse gol vai gerar é outra história. É aí que a análise de dados encontra a imprevisibilidade do comportamento humano. A lição aqui é que mercados de volume são extremamente sensíveis a esses gols que resolvem o jogo cedo demais. Faz todo sentido. E qual o segundo tipo de evento que quebra o roteiro? As expulsões. E o exemplo da rodada foi novamente no jogo do Tottenham contra o Liverpool. O modelo tinha uma série de previsões de volume para essa partida baseadas em 2 times ofensivos se enfrentando. Mas, aos 33 minutos do primeiro tempo, Um cartão vermelho para o Tottenham. exato, E aí o filme muda de gênero. me tentando sobreviver. Com um jogador a mais, o Liverpool não precisava mais se arriscar. O objetivo virou controlar a posse de bola, cansar o adversário e encontrar o espaço com paciência. O ritmo do jogo morre. Eu lembro de assistir a esse jogo e a sensação era exatamente essa. O ritmo caiu drasticamente, virou um jogo de ataque contra a defesa em câmera lenta. Todas as projeções de chutes e ritmo intenso, baseadas num confronto de 11 contra 11, foram por água abaixo. Por causa de um único evento. Um único evento disciplinar. É um fator externo que invalida quase toda análise pré-jogo. E o relatório aponta um terceiro fator, que eu achei curioso. Visitantes nulos. O que seria isso? São casos como os do West Ham e do Everton nessa rodada. Para mercados de over, mais escanteios, mais chutes, mais gols muitas vezes, você precisa da contribuição dos 2 times.
O jogo precisa ser uma via de mão dupla. Certo. Quando o time visitante é totalmente dominado, não consegue passar do meio de campo e não produz absolutamente nada ofensivamente, ele se torna um visitante nulo. O time da casa acaba tendo que carregar todo o volume do jogo sozinho e muitas vezes não é o suficiente para bater as linhas do mercado. Isso talvez seja um reflexo do desnível cada vez maior na Premier League, entre os 5 ou 6 primeiros e o resto. Sem dúvida. Em confrontos muito desiguais, o time mais fraco abdicando completamente de atacar se torna um fator de risco para qualquer previsão que dependa de um jogo minimamente competitivo. O West Ham ter 0 escanteios é a prova cabal disso. Mesmo com todos esses desafios, o relatório destaca um acerto que foge completamente da curva. No jogo Newcastle 2-2, Chelsea. As previsões de volume como escanteios falharam, mas o destaque foi o que eles chamam de leitura perfeita de disciplina. Ah, esse é o ponto alto de toda análise. É aqui que a gente vê o potencial desse tipo de modelo ir além da contagem de eventos de jogo e entrar num território quase comportamental. A previsão específica era: o Chelsea perderia a cabeça fora de casa. Que é uma afirmação ousada. E o que aconteceu? O Chelsea recebeu 6 cartões amarelos na partida. 6. 6. A previsão se concretizou de forma espetacular. Isso é impressionante, sem dúvida. Mas soa quase como adivinhação, como mágica. O relatório dá alguma pista de como o modelo chegou a essa conclusão, e isso não pode ter sido só um golpe de sorte. É a pergunta de $1 milhão e é uma ótima dose de ceticismo. Não é mágica, é reconhecimento de padrões em um nível muito profundo. O modelo não tem um sensor de raiva, sabe? O que ele tem são dados. Uhum. Ele provavelmente cruzou o histórico disciplinar do Chelsea jogando fora de casa, o perfil do árbitro da partida, o estilo de jogo intenso e físico do Newcastle em seu estádio, talvez até o momento de pressão que o Chelsea vivia na tabela. Entendi. Juntando todas essas camadas, ele identificou um cenário de altíssimo risco para o time perder o controle emocional. Então ele não está prevendo a emoção, mas sim um resultado estatístico provável dessa emoção em um determinado contexto. Exatamente. Mostra uma camada de complexidade na análise que é fascinante. Mesmo num jogo em que as métricas de volume falharam, acertar uma previsão comportamental como essa é um sinal de enorme maturidade. É a diferença entre prever o que acontece e começar a entender como os jogadores se sentem, né? E como eles reagem sob pressão, exato. Ok, vamos organizar as ideias. No fim das contas, foi uma rodada de muito sucesso, com 74% de acerto nas previsões de maior confiança. O modelo se mostrou um especialista em decifrar o roteiro mais provável de uma partida. A grande lição, e o próprio relatório conclui isso, é sobre essa calibração fina. É entender a fronteira entre um padrão de jogo previsível e um evento aleatório que rasga esse padrão. Sim, A performance foi sólida e as falhas não foram vistas como fraquezas, mas como oportunidades de aprender. Elas identificaram com precisão cirúrgica onde esses eventos disruptivos, o gol cedo, a expulsão, têm maior impacto. O erro ensina tanto quanto o acerto, talvez até mais. e essa análise toda deixa uma reflexão final no ar que eu achei provocadora. O modelo já consegue prever resultados, placares, volume de ações. E como a gente viu com o Chelsea, ele já arranha a superfície da previsão comportamental do temperamento de uma equipe. O que nos leva a uma questão sobre o futuro. Qual seria a próxima fronteira para esse tipo de análise? Pois é, Se já podemos prever os cartões, será que um dia será possível prever a frustração que leva ao cartão? Ir além de prever o que vai acontecer em campo e começar a prever como as equipes vão reagir emocionalmente aos momentos de virada, de pressão, de adversidade durante o jogo. Prever não apenas a falta, mas o gatilho emocional por trás dela. Essa parece ser a próxima grande pergunta a ser respondida.